Paz de Deus, meu irmão, amém? Como é que estão? Tão bem? Graças a Deus, eu creio que sim, né? Louvado seja Deus, né, irmão? Depois desses vídeos, né, que eles acharam fortes, né? Tem pessoas que já escreveram para mim dizendo que esses vídeos são muito fortes, né? Da forma que eu me expresso, né, irmão? Irmãos, eu não disponibilizo e nem aponto o nome de ninguém. Simplesmente é a verdade, né? É a verdade, né? Mas em meio a todo esse caos que você entende que eu sou ignorante, eu estou orando pela sua vida, né? Estou orando. Vamos para esse capítulo aqui. Vamos para esse capítulo aqui de João, capítulo 8, versículo 3 ao versículo 11. Amém? Vamos ler isso aqui? Vai falar de uma mulher que foi achada num ato de adultério. Aí a palavra diz assim: então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o senhor diz? Uma interrogação. Procuravam apanhá-lo numa armadilha. Glória a Deus. Ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. No caso, Jesus. E Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez. Envergonhado, né, irmão? Eu acho que envergonhado. Começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher, no caso, a que foi pega no ato de adultério. Só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Ela disse: não, Senhor. Respondeu ela:
E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Irmão, preste bem atenção uma coisa. Essa história aqui, ela ficou como um símbolo, entendeu? Como um símbolo. Você viu lá no final que foi que Jesus disse para ela? Jesus disse: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vai e não peque mais. Irmãos, mas o que eu quero frisar não é somente nesse vai e não peque mais. Esse vá e não peque mais, no finalzinho, eu vou lhe explicar para você. O que eu quero pegar aqui, irmão, é que esta mulher, ela foi pega num ato de adultério, num ato pecaminoso. E existia a lei de Moisés que dizia: todo aquele que for pego no ato de adultério tem que morrer. Tinha que morrer apedrejado. Tinha que levar para um determinado lugar e ir lá matar, por causa da lei. É por isso que hoje em dia nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça. Agora, o que me chama a atenção, que esses fariseus, essa cambada que viu essa mulher adulterando, porque se levaram ela para ser condenada, para ser condenada porque a acusada já foi, porque alguém pegou ela adulterando. Mas me diga, por que somente a mulher foi levada, né? Foi levada para ser acusada, para ser condenada e para ser apedrejada até a morte? Porque se ela foi pega no adultério, foi um adultério sexual, irmão. Entendeu? Mas por que somente ela vai morrer? Cadê o outro que estava adulterando? O olho que viu a mulher adulterando, não foi o mesmo que viu com quem ela estava? Cadê o cara que estava adulterando com essa mulher, irmão? Cadê o cara? Sabemos também que tem vários tipos de outros adultérios, né, irmão? Tem outros adultérios, né, irmão? Mas aqui nós estamos falando de um adultério, né? Um adultério de crime sexual. É isso que dá para entender aqui. Amém? Não é um adultério de gasolina, né? Que nós vai lá no posto, compra uma gasolina, que a metade é gasolina, a metade é água. Isso é adultério. Entendeu, irmão? Quando você pega uma carne de boi para cozinhar na panela junto com carne de porco, aquilo é um adultério. Você adulterou uma carne que é dois tipos de carne. Então, existem vários tipos de adultério. E o adultério, ele é pecado. Aí, o que é que acontece? Prepararam uma armadilha, né? Prepararam uma armadilha e ali jogaram aquela mulher. E eles queriam que Jesus condenasse, porque os fariseus já estavam ali. E ali eles exigiam, né? Exigia que tivesse uma resposta sobre o ato que foi pego, porque existia a lei e tinha que cumprir a lei. Eles exigiam, os caras, sabe? Ele era os caras, sabe? A cambada que estava ali, não, tem que fazer alguma coisa, não pode não. O senhor tem que dizer, porque o senhor, sabe? O senhor deu a lei para Moisés, Moisés está com a lei, e diante da lei de Moisés, quem for pego nesse ato aí tem que morrer, e ela tá aí, ó, ela foi pega. Mas cadê o cara que estava mais ela? Cadê o cara? Por que matar somente ela? Tem que matar, não é somente ela não, tem que matar o homem também que estava com ela. Cadê o cara que estava com ela? Hã? Então por que não trouxe o homem? Então se não tem o homem é porque ela não...
Vocês estão levantando com falso testemunho. Porque se ela foi pega no ato de adultério, vocês têm que comparecer ela e quem estava com ela adulterando. Cadê o que estava mais ela? Tem que ser os dois, cadê o outro? Hã? Não tá não? Tem que estar, tem que achar. Entendeu? Aí Jesus vai e diz bem assim. Jesus diz assim para eles. Eles continuaram a exigir uma resposta. De modo que ele se levantou e disse. No caso, Jesus se levantou e disse. Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que os teus inimigos voltarão para trás, todos envergonhados e confundidos. Está lá em Isaías. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, todos envergonhados. Começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vai, não peque mais. Você está vendo essa palavra aí? O Senhor está dizendo, vá e não peque mais. Quem era? Ele está falando com quem? Comigo? Não, ele está falando com uma mulher. Ele está falando com uma mulher. Lá ele diz assim, vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Você entendeu, né? Vai e não peque mais. Ainda bem que nós não vivemos mais por essa lei. Nós não vivemos mais, acabou esse negócio de viver pela lei. Que se for para viver pela lei, era um pouco meio duro. Era terrível. Ninguém aguentava. Então, nós vivemos hoje pela graça. Entendeu, irmão? Nós vivemos pela graça. Porque quantas e quantas mulheres dessas não tem aí ainda hoje, irmão? Não é pecando mais não, agora é abominando. É abominando, abominações, aberrações, aonde o próprio Deus lança para fora. Ele vomita porque não aguenta. Mas ele fala ali, ó, vá, não peque mais não. Hoje eu estou aqui para te libertar e para te livrar dessa armadilha. Porque isso aí foi uma armadilha. E nessa armadilha teve corrupção. Aonde foi que teve a corrupção? A corrupção nessa armadilha aqui foi que quem viu ela adulterando, viu também qual foi o camarada que estava adulterando com ela. E por que não trouxeram o cara? Não, vamos supor que ele deu alguma coisinha para alguém que viu, para alguém ocultar ele, para corromper e somente entregar ela, porque ela foi pega no ato de adultério. Que ignorância, né, irmão? Eu sou ignorante, irmão. Eu sou um ignorante. Na verdade, eu sou um leigo. Amém? Mas ali, ó. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu posso não estar. E eles podem conseguir lhe apedrejar. Então você vai, não peque mais não. Será que ela ouviu? Será que ela está honrando aquela palavra que Jesus disse? Vai, não peque mais? Hein, irmão? Você viu que ali existia uma armadilha? Então, na Bíblia, irmão, tem vários tipos de armadilha. Tem várias armadilhas que eles fazem. Faz armadilha, irmão. Eu já passei por isso, por armadilha, irmão. Tem muita. Entendeu?
E a pessoa que quer que tem interesse por você, eles preparam. Eles preparam. Como é que eles fazem? Suponhamos que você saiu daqui para morar em Salvador. Lá em Salvador você não conhece ninguém, nem ninguém lhe conhece. Mas vamos lá. Lá existe feiticeiros, existe candomblé, existe muitas religiões. Lá vai eu com a religião. Existe muita religião. Então, lá tem um povo estranho, que diz que são autoridades naquele lugar, que pega um corujão, um investigador deles, e procura saber quem é você. Qual é a sua religião? Eles mandam procurar qual é a sua religião. Entendeu? Vai entendendo. Aí vem a pessoa, aí vai vendo você de longe, tal, vai conversando, você vai chegando, se aproximando devagarzinho, e já saquei. Ele é crente, ele é evangélico. É evangélico, então volta. Fulano e tal, aí tem um cara assim, tal, canta assim, que é evangélico. Eu preciso ter acesso lá dentro da casa dele para ver como é que ele vive e saber da vida dele no profundo. Então, para chegar lá onde eu estou, ou onde você está, será que vai qualquer pessoa? Não. Vai uma pessoa da mesma sua religião, que é para você ter confiança, entendeu? Para você ter confiança. E aí ele leva um presentinho, vai lhe agradar. A primeira vez, leva a Bíblia, dá uma palavrinha para você maneira, aí vai embora e pronto. Aí você vai ficar somente nisso. Foi só isso mesmo? Aí depois a pessoa vem de novo. Ô irmão, tudo bem? A paz? Ô irmão, Deus mandou. Mentira. Deus mandou vir aqui, olha, a Bíblia está aqui. Pronto, é aí que você vai ficar à vontade com a pessoa. E a pessoa, dentro com aquela palavra ali, a pessoa vai ganhar sua confiança e você vai vomitar tudo que aconteceu com a sua vida. Quando foi que você veio, irmão, morar aonde, né? O irmão tem família aqui, o irmão e congrega lá com a igreja aí. Acosta e depois afrouxa, e você vai se entregando, daqui a pouco você está na mão deles. Você sabe na mão de quem, né? Você sabe na mão de quem, né? A investigação deles é grande, tem que saber quem é você. Você pode ser uma pessoa estranha. E pessoa estranha é um tipo de ameaça. E eles têm que saber quem é. Entendeu? Mas se você for uma pessoa da feitiçaria da macumbaria, então vai um pajé na sua casa. Vai um pajé com um boneco na mão, uma cruz. Chega lá, vai conversar com você, você é da mesma religião. E ali ele vai fazer a mesma coisa que o evangelho podia fazer. A mesma coisinha. Entendeu, irmão? Então, tudo isso aí é armadilha. Tudo isso aí é armadilha para perseguir. Você vai ser perseguido para até ele saber quem é você. Entendeu? Porque, irmãos, são fariseus. São fariseus, são pessoas terríveis, pessoas tenebrosas. E outra coisa, você pensa que eles vêm de cara feia? Não, irmão. Se você vê um desses caras com a cara feia, vem cá, se você vê um caba desse, uma mulher dessa de cara feia, que você vê as mulheres de cara feia, né? Tudo. Os cabas tudo, né? Aquilo ali pode ter sido um derrame, ou levou uma porrada, ou caiu, quebrou a cara, ou tá com um problema de saúde, ou então tá com fome. Tá com fome, entendeu? Aquilo ali não é que é dono do mundo, não. Aquilo não é nada. Esse pessoal, eles ficam assim às vezes, porque eles têm muita pessoa que apoia ele. Você já viu a formiga? Já viu o cupim? Esses bichos assim da terra? Lá existe chamada uma rainha. Existe uma rainha, né? No cupinzeiro tem aquela rainha desse tamanho. Na casa da abelha tem uma rainha também. Então, aquele bicho que se titula rainha ali, veja quantos tem do lado dele. Então, ali ele se encontra protegido. Ele acha que ele é um topadão, porque não é nada. Mas o povo que está ali ao redor é quem faz, quem adora aquilo ali. Mas não é nada. Sabe o que é aquilo ali? Churume. Churume para a terra mais tarde. Não é nada.
mas se sente o pitbuzão, o pitbuzão, porque tem pessoa por trás, tem pessoa que cerca e dá aquele suporte, sabe, de confiança. E ali tem que ter. Se não tiver, a história muda. Entendeu? Tem que ter. Então, é esse povo fariseu que pegaram essa mulher e arrastaram lá para o arraial para ser pedrejada, para ser morta, por causa da lei de Moisés, que tinha que matar, entendeu? Se o mestre não tivesse ali, o que era que tinha acontecido com aquela mulher? Ali naquele chão jogada, humilhada, cuspida, escrachada, desmoralizada, que não tinha acontecido com ela por causa da lei, entendeu? Então eles criam leis injustas. E eu via quando o profeta dizia, profeta Isaías messiânico, creio que lá, se não me engano, no capítulo 4 de Isaías, ou no capítulo 5 de Isaías, vem dizendo, ai dos que decretam leis injustas contra o meu povo, diz o Senhor, ai dos escrivãos que escreve perversidade contra os meu povo, contra os humildes, ai daquele que faz perversidade. Então, irmão, quando eu vejo essa palavra de Deus, eu me alegro, porque eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro, irmão. Eu me sinto seguro, entendeu? Porque de afrontas terríveis. Irmão, eu já vi tanta gente que não tinha Deus correr por causa dessas marmotas que acontece. Eu vi muita gente correr, irmão, corre mesmo, porque a coisa é pesada. A coisa é pesada, a coisa parece real. Entendeu? Então corre porque tem medo, não aguenta. E nós não podemos ter medo da morte. Nós não podemos. Agora, só que tem uma coisa. O Senhor disse, olha, antes de orar, primeiro vigia, viu? Vigia. Vigia. Confiar, confie em mim, que eu sou o teu Deus. Então eu tenho que confiar em Deus. Entendeu? Sentir a presença de Deus. Vá e não peque mais não, tá bom? Vai e não peque mais não. Tá certo? Glória a Deus.